Bom dia, bom dia! Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Aurea Morning. Aqui é o Felipe Fattori para nosso episódio de número 35, hoje, dia 3 de dezembro. Vamos lá para mais um episódio onde a gente vai falar sobre inteligência financeira, né? Então, que para você que chega agora, para você que nunca participou do Aurea Morning, o que é esse programa? Esse programa ele acontece de segunda a sexta-feira, né, aqui no meu Instagram, às 8 horas da manhã, aonde eu falo sobre inteligência financeira, sobre finanças ao redor do mundo, sobre a educação financeira em geral, inteligência emocional voltada ao dinheiro, como que as coisas à nossa volta impactam as nossas finanças, o nosso bolso. Então, para você que vem chegando, vamos começar. Hoje o nosso tema tá bem legal. Nós vamos falar sobre metas, né? Então, metas é uma coisa muito importante para as nossas finanças, porque impacta muito no nosso bolso, impacta muito no que a gente quer ser. Então, metas e finanças são coisas que andam juntas, tá? Então, já vai chegando. Você que assiste esse vídeo vai assistir posteriormente no YouTube, já vai chamando o pessoal aí que você conhece, vai jogando esse vídeo nos grupos aí. Não deixa de seguir esse perfil aqui para você participar ao vivo aqui com a gente, né? E para falar de metas não tem como você falar do dia da mentira. Quem quer que sabe qual que é o dia da mentira? 1º de abril? Qual que é o dia da mentira? O dia da mentira é o dia 1º de janeiro, é o dia internacional onde as pessoas criam metas ilusórias que elas sabem no final das contas que elas não vão conseguir atingir no final do ano, tá? Então, a meta ela é uma coisa muito importante pra gente fazer isso, não tem como a gente atingir um patamar alto na vida, não tem como a gente atingir alta performance sem a gente estabelecer meta, porque meta é uma coisa que te tira da sua zona de conforto, ela é uma coisa que te força a ser uma pessoa melhor. A meta feita corretamente, ela te faz ser prudente em meio às situações da vida. Então, por exemplo, se você falando de uma meta que te força a ser melhor, uma meta que se você vai, sei lá, doar, você vai fazer caridade, aí você chegou no final do ano com R$ 2.700 doado para caridade, assim, um exemplo. Só que você não estabeleceu uma meta, então R$ 2.700 tá legal. Só que se você atingiu uma meta, se você buscou uma meta de doar para a caridade R$ 3.000, a sua meta vai te puxar a pegar aquele finalzinho, a você fazer aqueles últimos R$ 300. Ela vai te puxar para um nível melhor, ela vai te fazer ser melhor. A meta ela tem o poder de te tirar da sua zona de conforto, porque ela te leva ao teu máximo, né? Então, além disso, a meta ela é uma coisa que te faz prudente. A gente traz aqui sempre alguns versos bíblicos, né? Como sabedoria, a gente não usa aqui como apetrecho religioso, mas sim como a sabedoria de algo que está funcionando aí há milhares de anos, né? Então, lá em Lucas, capítulo 14, versos de 28 a 30, fala assim, ó: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. E esse pode estar sendo o seu caso hoje. Você pode estar sendo motivo de chacota, ou você pode estar simplesmente mal consigo mesmo por você ter colocado metas na sua vida e você chegou aí no fim não conseguiu elas. Então hoje nós vamos falar de como que você cria essas metas de uma forma que você consiga de fato atingir e que você não chegue aí no fim
e fique desgastado emocionalmente por você não ter conquistado essas metas. Então compartilha, não deixa de compartilhar esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, é importante pra gente, pra você levar esse conhecimento. Tem gente que tá precisando ouvir isso, tá? Então, quando a gente fala em estabelecer algo para nossa vida, o primeiro ponto que a gente precisa conhecer é nós mesmos. Você precisa ter o autoconhecimento. É impossível você estabelecer algo para você, você colocar algo para você, se você não se conhece. Por exemplo, você pode colocar uma meta para um cara na rua? Você pode, o cara tá passando lá na tua frente e você, vou estabelecer uma meta para você. Não, você não conhece essa pessoa. Você não sabe qual que é os ideais dela, você não sabe o que é pelo qual ela, a causa que ela luta na vida. Então, o autoconhecimento ele é fundamental. Você precisa conhecer o que você é, por que você está aqui e aonde você quer chegar. Porque se você não souber isso, você vai estar... A semelhança entre você estar fazendo isso e uma pessoa da rua é a mesma coisa. Então é aquele gatinho, acho que se eu não me engano, do país da Alice lá, dos Países das Maravilhas lá, que fala, né? Se você não sabe aonde você quer, qualquer caminho... Se você não sabe aonde você quer ir, qualquer caminho serve. Então você precisa começar com o autoconhecimento. Você precisa definir o que eu quero. Qual que é o meu propósito de vida? O que eu quero pra mim? Nós já fizemos um Aurea Morning falando sobre propósito. Propósito é uma coisa muito... É fundamental para você entender quem você é. Vou tentar... Sei lá, depois eu vou tentar deixar o card aqui, mas tem um dos episódios que a gente fez, a gente falou sobre propósito, tá? E aí, a partir do momento que você descobriu quem você é e pelo o que você tá ali, pelo que você faz, tudo vai ficar muito mais simples, tudo vai ficar muito mais fácil, porque você consegue definir o que te aproxima do que você quer e o que te distancia do que você quer. Então fica muito mais fácil você falar não para as coisas que te distanciam do seu propósito. Fica muito mais fácil você dizer não para aquilo que não está conectado com aquilo que você quer ser, tá? E aí, a partir do momento que você adquiriu o autoconhecimento, você entendeu o que você quer, você entendeu aonde você quer chegar, aí sim você parte para a aplicação de metas, tá? Metas vão ser aquilo que você vai querer atingir num determinado período de tempo. E aí, existem 3 características de uma meta bem elaborada. E você precisa ter essas características, e depois dessas características eu vou deixar algumas dicas de aplicação, tá? Então vamos falar das características. Passo número 1. A sua meta ela precisa ser específica. Específica, tá? Meta, muita gente precisa entender que meta não é tarefa. Vou dar um exemplo. Se eu falo, minha meta até o final do ano é entrar na academia. Vou usar a academia, que essa daí é universal, essa daí acho que é a mais usada de todas. Então, mas isso se aplica para qualquer meta, tá? Então vou usar o exemplo da academia. Então eu vou falar, meu objetivo é entrar na academia. Isso não é uma meta específica, isso na verdade é uma tarefa. Então você não confunda tarefa com meta. Tá? Então, o que seria uma meta específica? Você que vai definir. Qual que é o motivo que você quer se matricular na academia? Você quer ser mais saudável? Você quer perder peso? É o perder peso? Quanto que é de peso que você quer perder? Fala em porcentagem, fala em massa corporal. Então, meu objetivo até o final do ano, minha meta até o final do ano é perder X% de massa corporal. X% de gordura corporal, digamos assim, né? Porque quem é da saúde aí sabe que o peso não necessariamente é só gordura. O peso pode ser água retida no teu corpo. Então, se você pode ter perdido 5 quilos, mas não ter perdido grandes quantidades de gordura. Então, sua meta ela precisa ser o mais específica possível. Tá? Se você fala assim, eu quero atingir o X peso, não necessariamente isso está atrelado a você perder
porcentagem de gordura que você tem. Se você quer fazer hipertrofia, se tornar uma pessoa mais forte, musculação e tal, você precisa tentar colocar isso de uma forma específica, quantos por cento de massa magra que eu quero adquirir. Né? E aí você define uma meta específica, o máximo específico possível. O máximo específico possível. Então, uma outra característica da meta é que a meta ela não é aquilo que você conseguiria sem esforço. Uma meta não é aquilo que você conseguiria sem esforço. Então, uma meta ela não é você, por exemplo, falar assim, quero me matricular na faculdade. Isso é uma tarefa. Isso é simplesmente algo que você precisa ali ter uma disciplina e fazer só. Não é algo que te puxa pra frente. A meta ela precisa ser algo que você que necessita que você se doe em cima dela para que ela aconteça. Porque se você não se doar por completo, ela não vai acontecer. Então, se eu estou falando para você que eu quero perder 10% de massa gorda, de gordura corporal, se eu ficar parado, se eu me matricular na academia, não necessariamente eu atinjo isso. Tá? Então, a meta é aquilo que que te puxa para frente, tá? Ela precisa ser específica, mas ela não pode ser uma tarefa. E ela tem que ser aquilo que você não conseguiria sem grandes esforços, tá? Segundo ponto, atingível. A sua meta precisa ser atingível, tá? A meta que você estabelece para sua vida, que você não sabe o que você precisa fazer para você conquistá-la, você deveria chamar ela de ilusão. Ou, num caso mais simples, sonho. Então, eu quero, sei lá, eu tenho 100 quilos, eu quero chegar a 70 quilos. Você tem que entender que tem, por exemplo, nesse exemplo que a gente está falando, tem corpo que reage de formas diferentes. Existem metabolismos que agem de forma diferente. Não necessariamente uma meta sua vai ser uma conquista, uma perda de 30 quilos dessa de uma pessoa vai ser fácil para você. Então você precisa saber exatamente o que você precisa fazer. Mas espera aí, eu quero reduzir essa quantidade aqui, mas como que eu vou fazer isso? O que eu preciso fazer para que isso aconteça? Só de você pegar essas duas, você já muda 90% das pessoas que estabelecem metas e não conseguem. Porque as pessoas criam metas que são... elas criam metas que são tarefas, e quando elas estabelecem uma meta, elas criam metas irreais. Metas que não fazem sentido. E aí chega naquele desgaste emocional no final do ano sem você ter conquistado aquele teu objetivo, né? Tem gente que fala assim, pega a sua meta e joga lá na lua, tal. Eu não gosto muito disso. Eu acredito sim que você deve se desafiar, acredito sim que você deve buscar o seu melhor, mas se você pega uma meta aí, pega a meta e joga lá na lua, porque se você não atingir a lua, você atinge as estrelas. Eu não acredito que isso seja a melhor abordagem possível, porque é uma forma de um desgaste emocional. Tá? Então você pensou naquilo, você desejou aquilo, você ficou lutando por aquilo e você conquistou algo menor, não dá pra falar que não houve um desgaste emocional. Tá? Então você precisa saber exatamente o que você vai fazer para você conquistar essa meta. Tá? Você precisa saber exatamente o que você vai fazer. Terceiro passo. Prazo. A sua meta ela precisa ter um prazo, porque a meta sem prazo ela se torna desgastante. Então, a gente está falando de um ano aqui, de metas de um ano. Não necessariamente precisa ser um ano, pode ser 6 meses, 3 meses. Mas é importante que você estabeleça um prazo, tá? E quando se fala de prazo, o menor prazo que você puder colocar, melhor. Porque
objetivos, metas de longuíssimo prazo, elas têm características de serem perdidas. Por quê? Porque você muda de forma, você fica uma pessoa diferente, você muda o teu intelecto, aquela meta pode não ser mais... Já aconteceu, com certeza já aconteceu com você estabelecer uma meta e no meio do caminho você pensar diferente e abandonar aquilo. Então as metas de longo prazo, elas são prejudiciais por conta disso. Porque você muda o teu intelecto. Além disso, você se desgasta muito emocionalmente buscando algo gigantesco durante um grande espaço de tempo, né? A gente tá falando de um ano não é tão grande espaço de tempo, mas, pô, tem gente que faz meta de 20, 30 anos. Isso é realmente muito desgastante, tá? Isso é desgastante. Então, você precisa listar esses 3 que a gente falou. Sua meta precisa ser específica, atingível e ela precisa ter um prazo, tá? Se você fizer esses 3, eu te garanto, você vai estar na frente de 99% das pessoas. Se você fizer dessa forma, tá? Então a meta ela não é uma coisinha ali que você simplesmente escreve numa folha de papel. Ela é um compromisso que você faz consigo mesmo, tá? E aí, feito isso, você foi lá e definiu as suas metas, tá? Quando você definiu as suas metas, isso já te deu uma clareza gigantesca. Você já vai começar a pensar a milhão de diferentes formas de você alcançar. Então o que você precisa fazer agora é você sentar e colocar no papel e listar os objetivos, as tarefas que precisa acontecer. Então, por exemplo, se a gente está falando de perder, sei lá, 15% de gordura corporal até o final do ano, um exemplo. As tarefas primeiro, eu me matricular na academia. Segundo, eu começar a ir para academia 3 vezes ao dia. Terceiro, eu aumentar a frequência de ir na academia. Quarto, eu começar a me alimentar corretamente com X proporções de nutrientes. E aí você vai criando as tarefas, tá? Então você criou a meta é a mãe de todos. Aí vem as tarefas, tá? As tarefas, os objetivos que você vai cumprindo, eles vão te levar para a meta, tá? Então esses objetivos, essas tarefas, essas pequenas tarefas que você precisa cumprir ao longo do tempo, no final elas te levam à meta, tá? Então, quando você estabelece, aqui está a importância de meta para ilusão. Meta, você precisa saber o que você precisa fazer. Se você não sabe, você precisa buscar informação de como fazer, tá? De o que você precisa fazer para que essa meta aconteça. Que aí você vai listar essas tarefas, tá? Você vai listar essas tarefas e você tendo essas tarefas listadas, mais um passo à frente ainda para você, tá? Feito isso, você vai fazer um cronograma mês a mês, tá? Então, pega aí, tá? A gente falou de você estabeleceu suas metas, específica, atingível e definiu o prazo, tá? Pegou as metas, listou os objetivos, agora você vai colocar esses objetivos, colocar essas tarefas mês a mês. Mês a mês. Então, nesse mês eu preciso completar isso. No mês de fevereiro eu preciso completar isso. No mês de março eu preciso completar isso. Feito isso, fica muito mais fácil, porque você quebrou em pequenos blocos. Quando você fala, nossa, eu preciso perder gordura corporal, tô indo pra academia que eu preciso perder 15% de gordura corporal, é uma coisa do que se você falar assim, eu preciso ir pra academia 3 vezes na semana, que é a minha primeira tarefa. Então, quando você faz isso, vai ficando cada vez mais fácil, tá? E aí, dependendo da sua quantidade de metas, quanto mais complexas forem as suas metas, você precisa ter mais cuidados, tá? Então, se são metas simples, são metas relativamente tranquilas, você pode parar ali no mês a mês, tá? Mas se são metas mais complexas, você precisa ter um cuidado a mais. E aí entra o semana a semana e o dia a dia, tá? Então, o semana a semana e o dia a dia, você precisa parar uma vez por semana para você planejar as semanas daquele mês. Planejar as semanas daquele mês. Então, você tem aquele objetivo do mês. Então,
percebe que a gente não está falando mais de um objetivo anual, a gente está falando do objetivo do mês. Então eu tenho aquele objetivo do mês e eu vou categorizar ele em semanas. Então fica muito mais fácil. Quando eu começo a categorizar ele em semanas, esse processo vai ficando mais natural para você. Então eu tô ali, semana 1 eu preciso fazer isso, semana 2 eu preciso fazer aquilo. E aí você parar uma vez por semana para você alinhar a rota. Então você para uma vez por semana para você olhar de cima, você parar, olhar para o papel e ver tudo que você fez e tudo que você precisa ainda fazer, tá? E aí o dia a dia é você olhar para aquela semana que você vai entrar, tá? Então, conforme seus objetivos são complexos e necessitam muitas tarefas, porque existem objetivos que não precisam de tantas tarefas, são objetivos mais simples, como a gente falou. Quando o seu objetivo ele precisa de muitas tarefas, você precisa categorizar essas tarefas mais ainda. E aí entra a necessidade de você fazer o dia a dia. Então você para um dia da sua semana, sexta, sábado, domingo, e você olha a próxima semana. Então na próxima semana eu preciso conquistar isso daqui. Nessa próxima semana eu preciso realizar essas tarefas, tá? E aí entra aqui um macete de produtividade. Nunca comprometa mais do que 70% da produtividade do seu dia. Então, se a gente está falando de uma meta de trabalho, você tem 8 horas de trabalho, você nunca pode comprometer mais do que 70% dessas horas de trabalho. Porque existem, isso 70% a gente está falando de uma característica bem avançada, né? Porque tem gente que é menos produtiva que isso. Porque naturalmente é normal que nessas 8 horas de trabalho ninguém consegue ser produtivo às 8 horas. Então você precisa planejar 70% só, no máximo 70% do teu dia. Tá? Então se a gente está falando de uma meta de trabalho, 70% dessas 8 horas, dessas 10, 12 horas que você vai trabalhar é o tempo que você vai usar para cumprir as suas metas. E aí você vai listar os objetivos do dia. Então, nesse dia, segunda-feira eu preciso fazer isso, na terça-feira eu preciso fazer isso, na quarta isso. E aí entra uma coisa, um outro macete de produtividade que se chama urgência, importância e circunstancial. São 3 esferas da nossa vida, tá? Então, tudo que a gente faz, tudo que nós executamos, ele é ou uma coisa importante, ou uma coisa urgente, ou uma coisa circunstancial, tá? E o objetivo pra gente, circunstancial, é aquele estilo Homer Simpsons, né? Você faz sem necessidade, né? Então, tem até um livro muito legal que fala disso, que é um livro que eu recomendo muito, que é A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. Ele fala muito desse estilo Homer Simpsons, que é a pessoa viver pro circunstancial. É você viver fazendo aquilo que não vai te levar pro teu objetivo. Então, são coisas que entram no teu dia a dia ali que não tem necessidade de você fazer. Que você pode postergar, que você pode deixar para um momento que tiver mais tranquilo para você, que não tem necessidade de você fazer isso aquilo agora. A importância é aquilo que está conectado com o teu objetivo, com a tua meta. Então, a esfera da importância, ela é muito importante. Porque ela é aquilo que vai levar você pro fim que você quer. Tá? Então a sua meta do final do ano é conquistar tal coisa. Essa esfera da importância, as tarefas da esfera da importância vão te levar para isso. E a urgência? A urgência é a importância que você perdeu o timing. Então, às vezes você tinha uma coisa importante, você postergou, você procrastinou, você deixou para depois, aquilo virou uma coisa urgente. Ou entrou alguma coisa inesperada de forma que precisa ali. Então, o nosso objetivo sempre é reduzir as esferas da urgência e reduzir ao máximo as esferas da circunstancial. Você não consegue eliminá-las, tá? Então, ninguém consegue tirar as coisas circunstanciais da vida. Você vai ter, mas você precisa reduzir elas e focar na esfera da importância, tá? Então, isso são ferramentas que a gente tem, tá? Para que você consiga categorizar suas metas e você não chegar no final do ano desgastado emocionalmente por não ter conseguido atingir essa meta. Uma coisa importante que eu sempre falo é: crie recompensas no meio do caminho, tá? Porque é muito difícil você ter uma meta, quando a gente está falando de uma meta
de mais longo prazo, né? De médio e longo prazo, é difícil. Você muda o teu intelecto, como se já não bastasse a necessidade, né? O fato de você mudar o teu intelecto no meio do processo, você mudar o seu jeito de pensar e a sua meta ser trocada, você também tem aqueles períodos de chateação por você estar conquistando aquilo e aquilo tá tão longe, tá tão difícil de se alcançar, tá muito difícil, tá muito distante. Então, quando você cria recompensas no caminho, aquilo vai ficando mais leve, o fardo que você carrega vai ficando mais leve, tá? Então, você criar recompensas no caminho, então você tá falando, poxa, a gente tá falando aqui de uma meta de 20 anos, pô, é muito difícil uma pessoa conquistar uma meta de 20 anos. Então, você colocar, por exemplo, sei lá, a pessoa quer se aposentar em 20 anos, você colocar uma meta, daqui 2 anos, se eu atingir X quantidade de patrimônio, eu vou fazer uma viagem. Daqui mais 2 anos, se eu atingir X quantidade de patrimônio, eu vou viajar para um lugar melhor. Tá? Então é você ir colocando recompensas para você não definhar no meio do caminho, para você criar esse estímulo para você, porque o corpo humano ele precisa desse estímulo de realização. Você não consegue viver 20, 30 anos sem um estímulo de realização. Se você não conquista algo, se você não realiza algo na sua vida, você vai definhar emocionalmente. Isso é fato, você pode ter certeza. Então, se você está colocando metas de longo prazo, inclusive até de 1 ano, tá? Se não tem porquê não. Pode ser recompensas mais simples, como por exemplo você fazer um jantar com o seu cônjuge, com o seu companheiro. Então, pode ser objetivos mais simples, mas que cria esse estímulo para você, tá? Então, esses são passo a passos, e o último passo que eu deixo para você é consagre a Deus. Porque lá em Provérbios 16:3, o rei Salomão fala assim, consagre ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Então a gente falou das metas, de como você construir as suas metas específica, atingível e com prazo, tá? E aí na sequência, a gente falou de como você colocar isso em prática, listar os objetivos, criar recompensas no caminho e consagre ao Senhor. Você fizer isso, eu tenho certeza absoluta que no final das contas, que no final do caminho você não vai ser motivo de chacota para os amigos, você não vai ser motivo de desgaste emocional por você não ter atingido essa meta, esse objetivo, porque fazendo isso é questão de tempo para você alcançar. Beleza? Então, esse foi o Hora Morning de hoje. Se você for assistir isso posteriormente no YouTube, não deixa de compartilhar com seus amigos, não deixe de participar ao vivo aqui com a gente. Passou várias pessoas aqui durante a live. Um grande abraço para todos que passaram aí. E participe ao vivo aqui com a gente, compartilhe aí com no mínimo 3 pessoas nos seus grupos do WhatsApp para a gente sempre estar junto aqui aprendendo sobre inteligência financeira. Vamos falar da frase do dia? Eu não separei aqui, mas a gente pode falar assim, vamos ver aqui uma meta. Uma frase do dia legal pra gente falar. A gente pode falar de Provérbios 21:5 que a gente falou no começo. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado acaba sempre na miséria. Um grande abraço, fica na paz de Deus. Um excelente final de semana para você e para sua família. Que você seja abençoado e retornamos na segunda-feira. Até mais, um grande abraço, tchau, tchau.